Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Marina. Esse é o segundo vídeo do meu diário de intercâmbio e hoje eu vou falar sobre o application, o Slap Test e vou dar algumas dicas para quem tá passando por esse processo ou vai passar em breve. Então, antes de começar, eu vou pedir desculpa porque eu tô muito gripada e minha voz tá meio estranha, então me perdoem por isso. E vamos começar. O Slap Test é uma prova que vai divulgar o seu nível de inglês. Então, quando você está começando seu processo de intercâmbio, a agência precisa saber se você tem condição de ir para os Estados Unidos ou para o país que você for para falar aquela língua. Então, você vai fazer uma prova, é bem facinha. São questões muito simples e que vai divulgar qual é o seu nível de inglês. Você pode fazer ela quantas vezes você precisar. Não é tipo, uma vez não passou, acabou o intercâmbio. Você pode fazer ela várias vezes. E são questões simples. Por exemplo, vai ter um pássaro amarelo na foto. Lá na sua prova vai ter a imagem de um pássaro amarelo. Aí vai estar lá embaixo. O que é isso? Aí vai estar uma vaca marrom, um sapo verde, um pássaro azul, um pássaro amarelo. Então, essas são coisas simples. Tem os exercícios de listening também, que são um pouquinho mais complicados, mas são fáceis também. E eu tive que fazer essa prova 2 vezes. Por quê? Porque ano passado eu fiz essa prova em abril. E a minha prova tinha 145 questões e eu acertei 138. Só que o que aconteceu? A minha agência passou por algumas mudanças e o Slap Test deles mudou. E aí, eu tive que fazer de novo, esse ano, em janeiro ou fevereiro, uma prova que tinha 50 questões, ou 40, e eu acertei 38, se foi 40, eu acertei 38. E era fácil também, estava um pouquinho mais complicado, mas continuava fácil. Eu acho que é isso, pode ficar tranquilo, você não precisa estudar pra ela. Você tendo um inglês básico para intermediário, você já consegue passar. E o application é uma papelada que dá início ao seu intercâmbio. Então, nele vai estar tudo sobre a sua vida. Você vai ter que falar tudo sobre você. Então, vai estar desde a parte burocrática, tipo, que você vai ter que falar sobre seu nome, sua data de nascimento, nome dos seus pais e tal. E vai ter a parte mais complicada. Vai perguntar quais são, por exemplo, esportes, hobbies, atividades que você costuma fazer ou que você gostaria de fazer nos Estados Unidos. Então, vai ter lá vários esportes e você vai marcar. Tem a parte de você falar sobre a sua alimentação e a sua religião. Vamos fazer algumas perguntas, tipo, é um papel, tá? A minha, pelo menos, ainda é por papel. Tem algumas agências que já fazem online, mas mesmo que fosse, eu acho que eu prefiro o manuscrito. Você tem que responder sobre a sua religião. Vai lá, eu sou católica, eu sou muçulmana. Aí vai ter sobre a sua alimentação, se você vai falar se você tem alguma restrição alimentar, se você tem alergia. Vai perguntar se você tem alergia a cachorro, se você se importaria de estar numa casa que tem gato, algum animal dentro de casa. Se você se importaria que ele entrasse no seu quarto, esse tipo de coisa. Se você se importaria, bem, no meu caso, né, que foi para os Estados Unidos, se eu me importaria de ir para o Alasca, de ir para o Havaí, se eu preferiria ir para uma cidade grande ou para uma cidade pequena, tem esse tipo de coisa. Tem a parte médica, que é isso? Você vai pedir pro seu médico, vai ter um monte de partes, e aí vai estar, por exemplo, o pulmão, tá tudo bem? Tá tudo bem com o coração do intercambista? Tá? Nos olhos, nos músculos, nos ossos. Então vão ter várias partes e o seu médico vai ter que assinar falando se tá tudo bem naquela área com você. Você vai ter que ir no seu dentista também, pra ele assinar, porque se você tá, por exemplo, se você ainda usa aparelho, aí ele vai ter que te encaminhar, então é um monte de rolo. Também tem a parte de vacina. Pra mim foi a parte mais chata, porque eu tive que tomar 4 vacinas num dia. Então, são muitas vacinas que você tem que tomar. Bem, eu pelo menos tive que tomar muitas. E tem a parte do teste de tuberculose, que é simples, é só um teste que você precisa fazer. Aí tem a parte de fotos, você vai mandar fotos pra sua, não pra sua family, vai estar lá no application, você vai colocar algumas fotos suas, e eles indicam que, tipo, não seja foto bebendo, não seja foto de biquíni, sejam fotos mais comportadas. E aí você vai colocar fotos da sua vida e vai colocar uma legenda.
Vai ter a parte escolar. O que que vai ser isso? Você vai na sua escola pegar o seu histórico escolar dos seus últimos 3 anos. A sua escola vai assinar, falando tipo, se tá tudo bem com você, se você pode ir, se você não tá reprovando, algo assim. Vai ter a parte do seu professor de inglês, que você vai ter que pedir pra ele responder algumas perguntas. Por exemplo, se você faz tarefa, se você tem uma boa relação com seus amigos de sala, se você costuma apresentar alguma dificuldade no inglês. E ela também, no caso a minha professora, né, ela poderia escrever uma carta sobre mim, me recomendando. E ela fez, o que é bem bom, se o seu professor puder fazer. É importante, porque ele também já vai te ajudar a entrar numa escola. Além disso, vai ter a sua carta para host family, que pra mim eu acho que é a parte mais importante. E vai ter a carta que os seus pais vão escrever para sua host family. Aí, o que que tem em cada uma delas? Na carta dos seus pais para sua host family, vai estar escrito o que que você costuma fazer na sua casa, se você tem alguma responsabilidade, se você tem que limpar seu quarto. Vai falar também sobre se eles gostariam que você, tipo, eu não gostaria que meu filho bebesse, eu não gostaria que meu filho saísse e voltasse, tipo, até tal hora, quer dizer, depois de tal hora da manhã e tal, da madrugada. Vai falar sobre como é a sua relação com eles. Então, é mais ou menos os seus pais te vendendo pra sua host family. E também tem a parte a sua carta, que pra mim é a parte mais importante. Por quê? Porque você vai estar se vendendo. Então, grande parte das famílias, isso eu já ouvi de outros intercambistas que comentaram, é que a host family praticamente só lê a sua carta. Então, ali você tem que falar tudo bem detalhado sobre você. Não pode deixar faltar nenhuma informação muito importante. Por exemplo, como que você vai deixar, no meu caso, como que eu vou deixar de falar na minha carta que eu sou vegetariana? Se é uma coisa tão importante, isso já tem que estar lá. Então, você vai falar sobre o seu dia a dia, você vai falar como é a relação com seus amigos, com seus pais, o que que você faz no dia a dia. Você vai falar sobre o que você gosta de fazer, se você gosta de assistir TV, se você gosta de ouvir música, se você faz atividade física, quais são as suas viagens que você já fez. Você vai falar por que você gostaria de fazer intercâmbio. E tem um mínimo de palavras. A minha deu, tipo, 500 palavras, eu acho, 800, não lembro agora. Mas é uma carta bem grande. Acho que é isso de mais importante. São essas partes. O seu agente ou a sua agente vai ter uma parte que ele vai te fazer perguntas também. E você vai ter que responder. E é isso. É isso. E agora eu vou dar umas dicas pra vocês. Eu vou até ler aqui. Que pra mim me apoiaram na parte do application. Primeiro, pesquisar antes sobre ele. Então, não deixa pra cima da hora, pra tipo, eu recebi application, agora que eu vou descobrir o que tem que fazer nele. Já vai se informando, porque daí quando você receber, você não vai ter aquela correria de, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Segunda coisa, organizar o que você vai colocar na sua carta. Primeiro, coisas importantes. Eu não posso deixar de falar que, eu adoro ler, que eu faço esporte, que eu medito todo dia, no meu caso. Então, são coisas que, eu não posso esquecer. Terceira coisa, peça o apoio do seu agente, porque no meu caso, a minha agente me apoiou muito no meu application. Então, às vezes era tipo 10 horas da noite, eu mandava o WhatsApp pra ela, eu até fiquei muito próxima dela. Então, isso é super legal. A minha agente é a Priscila, ela tava na época ela tava na CI, que é a minha agência, né? Mas ela acabou saindo depois de, tava quase terminando meu processo, e aí ela saiu. Então, ela me apoiou muito, eu sou muito grata a ela. E também eu sugiro que você, tenha essa relação com o seu agente, porque vai te apoiar muito. Terceira coisa vá adiantando o que você pode adiantar. Por exemplo, se você já sabe o que tem que fazer, por exemplo, vou falar exemplo, mas é o meu exemplo. Antes de chegar o meu application, eu já tava com a minha carta pronta. Por quê? Porque eu já sabia exatamente o que eu tinha que falar, porque eu já tinha pesquisado muito. E como você tem um tempo muito curto para preencher a sua carta no seu application, são como 30 dias ou 20 dias que você tem para preencher, e é muita coisa. Então, já tenha tudo no jeito, assim, e também não deixa para preencher o seu application em época de prova, por exemplo. Eu preenchi o meu quando eu tava de férias, então foi ótimo. Eu e minha mãe, a gente tava de férias,
Então, a gente tinha tempo de ir em médico, de tomar vacina, de resolver coisa em escola, de tirar foto, 3x4, que tem que ter também, de revelar foto. Então, você pede pro seu agente, porque assim, a partir do dia que ele te manda, você já tem tantos dias pra mandar pra ele de volta. Então, você pede pra ele, deixa pra mandar semana que vem, porque eu tô em época de prova essa semana. Então, é isso. E outra coisa que aconteceu comigo foi que meu application voltou. Sim, é normal acontecer. Eu tô num grupo de intercambistas no WhatsApp e aconteceu com alguns deles, que é o seguinte, tinha algumas partes do meu application que falava assim, se necessário, explique. E aí eu achava que não era importante explicar, porque falava se necessário. E aí eu acabei não preenchendo, aí o application voltou. E aí, depois que ele voltou, foi mais rápido. Eu fiquei, tipo, 5 dias com ele e já mandei de volta. Se vocês tiverem perguntas, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder. Eu vou deixar as minhas redes sociais também, pra se alguém quiser me seguir, eu quiser acompanhando. Por enquanto eu não tô postando nada de intercâmbio, mas daqui a alguns dias, meses, né, eu já vou começar a postar, já vou estar lá. Então, se você quiser, não sei. E então é isso. Se tiver pergunta, se tiver ideia, sugestão de vídeo, comentário construtivo, pode deixar aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz em responder. E é isso. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!